E olha ela aí. Boa noite. Oiê, oiê. Deu ruim agora, na hora de entrar, a coisa meio que desandou, mas estou aqui. Mas funcionou, o importante é isso. Então, é isso aí. Tá Olha, conseguindo depois que ouvir a gente se direitinho? falou, Aham, perfeito, estou tá. te ouvindo bem. Depois que a gente se falou um pouquinho antes, né? Eu fui lá retomar o roteiro. Eu escrevi umas 4, 5 páginas aqui. Porque eu sou uma pessoa deveras prolixa. E aí, às vezes, eu me perco nas coisas que eu tô falando, aí às vezes eu esqueço. Isso é um pouco do efeito dos 40, sabe? Mas faz parte, né? Aqui é um bate-papo, a prosa é livre. Ah, não, mas eu gosto de marcar assim um pouco para eu não me perder, para não fugir um pouco. Senão eu vou falar de tudo, eu Sim. vou falar da economia mundial, eu vou falar da guerra, eu vou falar que a culpa é do capitalismo, eu vou falando. É aquela coisa, né? Quando eu era criança, pequena em Barbacena, e pronto, né? Eu tenho um pouco confesso que eu tenho um pouco de ranço dessa coisa do passado, porque no meu tempo, quando eu era isso, eu tenho um pouco de ranço. Mas eu vou tentar ser o menos quadrada, né? O menos roteirista, assim. Mas acho legal, acho bacana. Toda vez que eu participo de alguma coisa, eu sempre escrevo para não desandar. Mas vai Eu, rolando, vai é isso rolando. aí, Que eu bom também tenho falar com essa você, minha mania. amiga. Eu sempre faço também um roteirinho para poder, né, me pautar. Claro que a gente não vai ficar preso nisso, né? Mas vamos seguindo, vamos deixar fluir, né? Isso aí. É... Então, gente, boa noite. Nós já estamos com algumas pessoas na live. E assim, né? Essa live ela faz parte de um projeto que é nós olharmos para a nossa vida, nós olharmos para os nossos projetos, nós olharmos para a nossa idade, entendendo, né, o que aconteceu, enfim, né, o que ainda tem aí pela frente, como nós estamos nos posicionando diante dela, vivendo ela, né, enfim, né, então são reflexões, na verdade, sobre o que é viver nesses 40 anos. O que é viver depois de fazer os 40, antes de viver os 40, né? E hoje, minha Ai, meu convidada mega Deus. especial, Bárbara. Amizade aí de não vou nem contar para a pessoa. Se bem que a pessoa já sabe que a gente passou dos 40, né? Então já tá entregue, Bárbara. Já tá entregue esse negócio. Pois é. Bárbara, minha companheira aí de escola normal, com 14, 15 aninhos, estávamos nós lá, né? Minha companheira Nossa, aí de voz, né? Sem ser violão. Voz e violão não, mas de voz, sim. é verdade. Parceira aí de música, né? Da época que eu arriscava cantar alguma coisa, que hoje eu não arrisco. Eu também. Mas eu não tinha medo do palco, né? E vambora. Bárbara, me conta um pouquinho, né? E conte para quem já está aqui. Quem é Bárbara Belanga? Me conta aí. Nossa, até dói um pouco quando a gente ouve o nosso sobrenome, né? Mas Parece mãe chamando, né? parece mãe chamando, né? Dando bronca. Enfim. Mas aí, só um minutinho antes de você falar, na verdade, Bárbara Belanga, para explicar a todo mundo, é porque na nossa turma eram 1.500 Bárbaras, né? Então a gente tinha que definir quem era Bárbara, né? Bárbara Crespo, Bárbara do Cabelão, Bárbara, né, Belanga, tinha que definir. Mas Senão... eu vou te falar, o Belanga eu assumi depois, né? A coisa de assumir o Belanga veio um pouco com a maturidade, porque é um nome estranho, não é um nome comum, não é um diferente. sobrenome comum. Se você encontrar algum Belanga por aí, pela cidade do Rio de Janeiro, pelo estado do Rio, pode crer, é meu parente, direto, né? Nós somos os únicos, porque a família é do interior de São Paulo, né? Então somos os únicos aqui. Uhum. Então, se no Rio de Janeiro é Belanga, ou é meu irmão, ou é minha irmã, ou é parente, ou é primo, pode ter certeza. E aí, era muito bullying, né? Era muita sacanagem, era muita zoação, e aí eu era Bárbara Castro.
Então eu era a Bárbara Castro, aí a Bárbara do cabelão, não lembro qual era o sobrenome, acho que era A Bárbara gente chamava, Silva. era Soares, Bárbara Silva, Soares. alguma Bárbara coisa assim. Soares, isso. E a Bárbara Crespa, a Barbinha. E Isso. aí a coisa do Belanga veio depois, né? Veio. Bom, não tem como negar, né? É o sobrenome que eu recebi do meu pai. Eu tenho ascendência, né? Espanhola, e aí, enfim, assumir, se tiver que ter a zoação, vambora, tá tranquilo. Eu mesmo me zoo. Exatamente. Mas, essa é a dica, né? Se zoe antes para que ninguém te zoe, né? mas hoje eu penso bem menos na perspectiva da zoação. Eu tenho muito orgulho, lógico. sabe? Tenho muito orgulho do que esse nome traz para mim, para minha vida, para minha trajetória. Me marca, porque Bárbara Belanga só tem eu. Sim. No momento, nesse momento temporal, né? Enfim. Então, eu sou Bárbara, eu sou Belanga, também sou Correia Castro, porque tenho as minhas referências, né, por parte de mãe. Sou uma mulher de 42 anos, quarentei na quarentena, né? Fiz 40 e, de repente, 40, e quando eu me vi 40 trancada dentro de casa, numa quarentena. Sim. Sou uma mulher cis, sou mãe do Isaac, sou esposa, companheira do Ulisses, sou filha da Jane Dodilon, sou tantas coisas, né? Nós somos tantas coisas, né? E normalmente a gente se apresenta dizendo o que a gente faz, né? Verdade. A gente sempre se apresenta com a nossa profissão, né? Com o nosso diploma na frente, né? E aí eu resolvi subverter um pouco essa lógica. Sou a Bárbara, uma pessoa muito humana, buscando muito essa questão da humanidade, de relações mais humanas, mais intensas, menos frívolas, menos passageiras. Mas falando de profissão, sou professora, não é à toa, né? Que estamos aqui hoje. Sou formada professora do ensino básico, me formei no Carmela Dutra. Tem um monte de gente aqui que é do Carmela. Sim. Né? Presente. Beijos, meus manos e manas, meus amigos. O Carmela, eu digo que foi minha escola de profissão mesmo, né? Se hoje eu sou a professora que sou, tenho a visão de sala de aula e a visão de escola que eu tenho, dou graças a essa escola que a nossa época, né, era muito rica, né? A gente aprendia de fato, né, a mão na massa, né? A gente aprendia a teoria, mas a gente aprendia muito mais a mão na massa, né? Sou formada também, licenciada em Geografia pela UF, sou especialista em Educação Ambiental, sou especialista em Gestão Empreendedora, estou diretora de escola há 11 anos, isso para mim sabe, quando eu olho para trás eu vejo que isso foi a maior loucura que eu fiz na minha vida, mas uma loucura cheia de sanidade, uma loucura cheia de amor, cheia de prazer no que eu faço, né? Tenho 21 anos de serviço público municipal, também tenho muito orgulho de fazer parte da rede municipal de ensino da cidade do Rio de Janeiro. Foi um projeto, foi uma decisão, uma escolha, empenhei todas as minhas fichas porque acredito que eu tenho muito a contribuir para o ensino público, né? Sim. E é isso. E fazer 40 anos para mim, aí já vou emendar, tá, amiga? Tá bom. Fazer 40 anos para mim foi um choque. Porque as minhas referências de 40 anos, de mulheres de 40 anos, eram umas referências que não são as atuais. Sim. Né? E que fatalmente nós não seremos referências para as futuras mulheres de 40 anos. Né? Eu acho que cada geração tem o seu perfil de mulher de 40, né? Se você precisar pensar na mulher de 40 do início do século XX, ela era uma senhora, né? Sim. Com um aspecto bem senil, né? Bem mais envelhecido. Você vê uma mulher de 40 da metade do século, do final do século, né? Então, assim, a gente tem esses estereótipos muito marcados, né? Então, à medida que os 40 foram chegando, eu fui ficando meio que tensa, tá chegando, eu vou fazer 40, e agora? O que vai acontecer? Né? A gente fica na expectativa, o que vai acontecer? Né? E agora? Ai, meu Deus, estou velha, né? Ai, Senhor. E na verdade não é isso, né? Sim. Mas é uma fase que eu tô vivendo assim tão legal, apesar de todos os pesares, né? De todas as dificuldades que a gente vem enfrentando, a gente ainda tá numa pandemia. Eu tô curtindo estar com 40, né? Virar a chave, porque para mim foi uma chave, né? Eu até coloquei aqui, né? A gente tem uma pressão
do etarismo muito forte. Uhum. Né? Uma pressão do mercado de trabalho, uma pressão estética, né, comercial, né, altamente capitalista da questão estética, porque você tem que estar bonita, você tem que estar jovem. E o etarismo marca muita gente, né? Então eu fiquei muito marcada nessa virada dos 40, né? E tento me desconstruir dessa concepção do etarismo, porque ainda é muito forte e muito entranhada na gente, né? Sim. E duas coisas, assim, que na minha vida eu tive um clique, sabe, Denise, de virar uma chave. A primeira foi quando eu fui mãe. Fui mãe do Isaac aos 26. Isaac hoje tem 16. Meu filho lindo. Filho, te amo. Beijo. Tá ali no quarto jogando violão. Eu senti literalmente, quando ele saiu do meu ventre, eu senti um clique, sabe? Eu não sei explicar o que é isso, mas virou uma chave, assim. Eu me tornei outra pessoa. Outra, completamente diferente. Não tão diferente, mas bem diferente, né? Sim. Pelas questões que a própria maternidade traz pra gente. E o outro momento, assim, o clique, que outra chave que virou em mim foi fazer 40. E umas coisas assim foram bem marcantes. A primeira foi usar o óculos multifocal. Quando eu cheguei, eu tenho astigmatismo desde os 14 anos, né? A coisa agora tá muito pior, né? Não consigo, por exemplo, se eu tirar o óculos assim pra olhar você, eu vejo tudo embaçado. Coisa triste, né? Mas chegar no oftalmologista, ele dizer, não, você agora precisa de um óculos multifocal. Eu falei, mas como assim, doutor? Eu sou tão nova. Eu só tenho 40. Ele, não, mas todo mundo depois dos 40 usa. Ele ainda foi abusado. Ele disse assim, eu daqui a pouco tô usando também. Ele tinha 35 anos, entendeu? Então, isso parece besteira, mas pra mim foi uma chave. Né? E a outra chave que eu senti também foi a questão da saúde. Eu não tenho o mesmo vigor físico. E eu sempre fui uma pessoa de muito vigor. Se eu tivesse que pegar qualquer coisa pesada e sabe, fazer qualquer coisa, eu me sentia com vigor. Agora eu não tenho mais o meu vigor dos 15, dos 25, nem dos 35, que foi há 7 anos atrás, né? Sim. Então, isso foram algumas chaves, assim, que eu senti, né, nos 40. E interessante que você falou do óculos. Eu lembro quando você falou desse óculos multifocal. Eu acho que foi numa daquelas reuniões que a gente fez, né, aqueles online na pandemia, né? E eu lembro disso. E esses dias foi interessante que eu estava deitada, lendo, e daqui a pouco embaralhou. Quando embaralhou, eu lembrei de você. Veio você na minha mente. Eu falei, meu Deus, será que eu vou para esse óculos? Amiga, o oftalmologista falou, não tem muito jeito, né? E aí hoje, antes eu até posso ficar sem óculos e tal, mas hoje eu me vejo para o meu cotidiano muito dependente dele. E eu não era, eu usava assim, quando precisava aqui, acolá, às vezes para tirar uma onda aqui, ó, vou até tirar uma onda, vou colocar o outro, ó. Porque eu sou dessas, né? Mas, sabe, isso me marcou. Isso eu percebo que é um marcador, né? Para algumas pessoas é a maior bobeira. Para algumas pessoas, talvez seja a maior baboseira que eu esteja falando. Mas eu acho que ele marca um pouco, né? Essa virada de etapa na vida, né? E eu me ligo muito nessas coisas. Eu sou muito ligada nos sinais. Enfim. Aqui é RM, tá dizendo que multifocal... É Roberta. Roberta, falando aqui, multifocal depois dos 40, que ela também foi. Tem jeito, né, Betinha? Não tem muito jeito, não. Ai, amiga. E quando você pensava, né? Ó, tem mais um comentário aqui, ó. Também a outra Roberta, do Carmela, aqui, ó. Também comecei a usar na pandemia. Antes era só para ler. Agora quase 24 horas. É verdade. O Sandro tá aqui, ó. Vocês não mudaram quase nada. Sandro, eu mudei sim para melhor. Eu vou dizer para você. A gente faz 40, a gente fica mais bonita, mais gostosa, mais interessante, com mais experiência. Pode ter certeza. Pode ter certeza. A Cris, que trabalhou comigo, também está dizendo que ela também foi para essa história aí do óculos, ó, que também começou a usar. Todo mundo se identificando com a história aqui, ó. Tô falando que essa coisa do óculos marca, gente. Não é à toa, entendeu? Ai,
Elaine elogiando aqui o Sandro. Sandro sempre gentil, de fato. O Fábio entrou também nos elogiando, me chamando de bonita. Isso ele sempre fez, né? Ele nunca deixou de fazer. Sim, Desde o sim. primeiro dia, ele sempre... Só para contextualizar, Fábio e o Sandro eram os únicos alunos, né? Os únicos meninos na nossa turma, né? E as escolas normais predominantemente são meninas, né? E isso vem caindo ao longo do tempo. Hoje você encontra muito mais homens na educação básica, sobretudo na educação infantil e nos anos iniciais, né? Ainda é um tabu, né? Ainda existe muito tabu em relação a isso. Mas na nossa época a gente tinha o privilégio de ter 2 rapazes na turma. Olha que beleza. Porque tinha turma que não tinha nenhum. Nós tínhamos 2. E eles sempre gentis, sempre gentlemans. O Sandro mais acanhado por conta da Dani, né? Da Daniele, porque né, namorava uma colega de outra turma, mas o Fábio sempre foi descarado, sempre elogiou demais, sempre babou de nós, demais a gente, sempre mimou, sempre foi assim. Verdade. Sempre foi assim. Ai, meu Deus, olha a Roberta. O comentário da Roberta. Mana! Vamos deixar quieto isso, Roberta. Abafa, mana, abafa. Pega beijo, né, Robertinho? E aí, Babi, você estava falando, né? Ó, não peguei nenhum da nossa turma. Não que a gente A Roberta saiba, né? falando, pois é, né? Mas tá gravado, tá registrado aqui na live que ela não pegou nenhum da nossa turma. Babi estava falando, né, desse 40 na quarentena, né, desse clique que virou ali. E quando se pensa, né, assim, fazer 40, o estar com 40, é como você em algum momento pensou, ou você não pensava, não planejava nada? Como é que é? Conta aí um pouquinho. Não planejava nada, juro pra você. E aí eu me sinto um pouco... Não sei, às vezes eu paro para analisar, eu não projeto muito futuro não, sabe, Denise? Eu vivo muito presente, né? Eu tenho isso como característica, eu sou uma pessoa de poucos planos. Não sei se isso é um defeito, não sei se isso é uma qualidade, não sei exatamente definir. Talvez um dia eu defina na terapia. Zé Augusto, beijo, meu terapeuta, meu anjo da guarda. Mas, pô... foi o socorro né, nesse período de pandemia. Sim. Mas assim, eu nunca planejei nada. Assim, eu com 40 quero isso, eu com 40 quero aquilo. Porque o 40 era algo muito distante para mim. Né? Os 30 eram algo mais próximo, né? Da coisa da balzaquiana, da mulher que já está amadurecendo, que já tem uma família constituída, que tem filho. Mas eu não planejava nada para os 40, assim como eu não planejo nada para os 50. Quer dizer, eu até agora planejo um pouco algumas coisas assim para os 50. Que uma coisa que eu sinto muita falta e que eu acho que é precioso, que é riqueza nesse momento, é tempo. E eu sou uma pessoa que... Garoto, fica quieto. E eu sou uma pessoa que não tem tempo. Sim. Eu queria muito ter mais tempo para fazer as coisas que eu gosto, para ler. Amiga, se eu abro um livro para ler, eu durmo. Sei bem. Se eu coloco um filme para assistir com meu marido, que enche meu saco. Beijo, Ulisses. Te amo, amor. Se eu coloco para assistir um filme, eu durmo, né? Sim. Assim, a minha vida é trabalhar e dormir, dormir e trabalhar. Isso é um pouco, assim, complicado. A gente tem que ter tempo pra gente. Sim. Como priorizar esse tempo é que eu ainda não descobri. Mas tempo é riqueza para mim, né? Sem então dúvida. Eu tento hoje vislumbrar os 50 pensando em ter mais tempo. Né? Dar uma desacelerada. Mas para os 40 em si, amiga, não projetava nada. Vou te ser sincera. Sim. Né? As únicas coisas que eu queria, assim, era ter uma estabilidade... minha amiga Norma tá dizendo para fazer uma festa. Com certeza, 50 tem que ter uma festa, uma festança. Planejo. E você tem que estar nela, hein, Norma? Não se atreva a não estar, hein? Essa é uma amiga muito querida, assim como muitos amigos aqui. Essa minha amiga tem 72 anos. É uma pessoa que eu adoro, que eu lido muito bem, né? E essa coisa da idade, para mim, não faz diferença. Assim como outras questões também não me fazem diferença, né?
Sim. E aí, assim, já me perdi, né? Mas não planejei os 40. Sim. Porque eu estou vivendo os 40 sem um planejamento. Eu vou muito assim do que vai acontecer na minha vida. Eu percorri boa trajetória dos meus 32 vivendo uma vida muito intensa que o meu trabalho demanda. Porque eu estou gestora de uma escola pública de porte médio para grande, de aproximadamente 500 alunos, que tem um atendimento bem complexo, educação infantil ao 9º ano, mais os meus alunos da turma especial. Então, assim, foi tudo muito intenso. Tanto que os meus cabelos brancos, que aqui estão um pouco disfarçados, eu comecei a tê-los depois dessa rotina tão intensa, tão exaustiva. Mas ela é intensa, exaustiva, mas eu não me sinto mal, não me sacrifico. Outras questões que atravessam o meu prazer em trabalhar é que me causam, né, um adoecimento, um burnout, aqui, outro ali. Né? Mas não planejei, amiga, não planejei. Eu vivo muito o hoje, sabe? E todos os dias, quando eu abro os olhos, agradeço a Deus por mais uma oportunidade. Verdade. Todo dia eu abro os olhos e agradeço a Deus por mais um dia de vida. Não é menos um dia, é por mais uma oportunidade. Eu acho que isso é muito importante. Eu sou muito grata por essa vida, por esse corpo, por essa existência. Eu sou muito grata. Verdade. Você estava falando da questão do tempo, aí a Roberta comentou aqui, né? E a ideia de se aposentar? Depois dos 40, estamos mais próximos da aposentadoria. Amiga, como eu entrei muito nova na prefeitura, eu entrei com 21, né? E o nosso, até que não mude, né, o tempo de aposentadoria, né, o professor normalmente tem tempo especial de aposentadoria, então a gente poderia se aposentar com 25 anos. Eu faço 25 anos de trabalho aos 46. Ou seja, eu vou pagar pedágio. Vou ficar mais um tempo, mas eu não penso em me aposentar. Talvez, como eu tenho 2 matrículas, eu tenho uma matrícula como professora de séries iniciais e uma matrícula como professora de séries finais, como né, licenciada em geografia. Eu penso em me aposentar da primeira matrícula e continuar trabalhando. Eu não me vejo parada. Isso é uma das perguntas que você faz no roteiro, né, da nossa conversa, nosso bate-papo, né? Do que você tem medo? Eu tenho medo de parar. Eu vivo uma vida tão intensa, né? Acho que desde quando a gente entrou para a escola normal, a nossa rotina passou a ser tão intensa, porque a gente saía fazer estágio, ia preparar festa de incorporação, ia preparar brinquedos cantados, e depois festa de folclore, depois negócio de formatura, e aí vai fazer estágio, corre daqui, vai fazer para lá. Então eu vivo uma vida muito intensa desde os 14 anos, se eu for colocar assim. Né? Eu acho que se eu parar abruptamente, eu acho que eu não dou conta. Eu acho que eu amofino, eu acho que eu começo a definhar e daí a ladeira abaixo. E como eu gosto muito de viver, eu não penso em parar totalmente, mas em ter uma pausa, ter um tempo maior para mim, se eu quero. Então, de repente, aposentar numa matrícula, continuar na outra. Ativa, com a minha mente ativa, né? Muito mais do que a saúde física, eu tenho muito medo de perder minha saúde mental. Sem dúvida. E perder de fato, assim, aquela coisa da sanidade, de você estar conectado com o mundo, com as coisas. Isso é uma das coisas que eu tenho medo. Que eu até coloquei essa interrogação. Do que eu tenho medo? Eu não sei do que eu tenho medo. E aí eu agora falando com você, meio que terapia, né? A gente vai se ouvindo. Tô aqui na terapia pública com a psicóloga, né? Terapia de grupo. Eu tenho medo disso. Terapia de grupo. Terapia de grupo, é verdade. A Norma está dizendo aqui que você vai longe como ela. Vou. E a Norma só vai sair porque tem que sair, né? Porque existe aposentadoria compulsória, ela vai sair antes, por questões funcionais, obviamente. A gente não... Assim, porque quando a gente sai pela compulsória, a gente tem umas perdas, entendeu? A gente perde paridade, a gente perde uma série de coisas. Então, ela sai antes, mas ela vai continuar nativa. Ela quer continuar numa atividade... E a longevidade dela vem exatamente disso, dessa vontade, desse querer, de que a cabeça, que a mente... Se a gente se entrega, amiga, o corpo vai se esvaindo, mas se a cabeça entrega, acabou. Aí a gente parte. É verdade. Eu lembro muito da minha avó, né?
falando Tá, isso. A minha avó morreu com 95 anos, mega lúcida, né? E ela trabalhava muito a mente. Ela trabalhava muito a mente. Né? Então, assim, realmente assim, faz todo sentido você estar com a mente ativa o tempo inteiro. E se a gente for olhar para o lado, né, por algumas pessoas que a gente conhece história, de fato, puxaram o freio de mão demais, né, trabalharam muito a vida toda, puxaram o freio de mão de uma vez só e não duraram muito tempo, né? Acabam não indo. Eu não sei se tem estudo científico sobre isso, realmente eu nunca pesquisei sobre, para entender. Deve ter alguma coisa nessa linha, né? Mas que de fato, quando a gente vê, né, de forma empírica, é isso, né? A gente vê muitos casos desse tipo, que a pessoa realmente, como você falou, vai definhando, né? A pessoa fica ali, porque para a função toda, perde o sentido, às vezes, né? Da vida. Com certeza. Tem estudo sim, eu não vou saber citar, mas tem Sim, estudos pois sim, né? com certeza tem, né? Mas Falam assim, dessa atividade, o cérebro é muito poderoso, né? Tem mais sim, poder até que sim. se a gente não usa nem 10% direito, né? Ou só 10% da nossa capacidade cerebral, né? Ele é capaz de muitas outras coisas e é um aprendizado, né? Saber usar Sem esse cérebro, dúvida. né? Doutrinar esse cérebro para que ele trabalhe Sem a seu favor dúvida. também. Sim, Não é sim, fácil, a gente precisa aprender. Mas você sem falou dos dúvida. sonhos, assim, das coisas que eu planejei, não, das coisas que eu desejava, né? Eu queria ser mãe, Uhum. né? Mas eu também não tinha data, limite. Quando a gente é Sim. novinha, a gente quer sair de casa aos 18, né? Às 18 eu quero sair de casa. Eu tinha essa onda, né? Eu De nunca quis, adolescente querer sair de não. casa aos 18. Ah, eu queria. Se Eu eu fosse nunca quis, adolescente não. de 18 anos hoje, eu não ia querer, não. Eu não ia querer, não, ficar com a minha mãe. Mas eu queria ter uma estabilidade profissional, financeira, se Uhum. desse, né, meu Sim, amor, com o país do jeito que tá, né? sim. Estabilidade financeira para poucos, né? Mas uma estabilidade Exatamente. profissional e uma realização profissional. E Sim. eu queria ser livre. Eu me considero uma Uhum. pessoa livre, sabe? Eu gosto muito da minha Sim. liberdade. Isso eu queria. Essas coisas eu queria. Eu Uhum. planejava ter e queria e consegui consolidar, graças a Deus. Sim, Fora muito isso, bom. mais nada. Mais nada. Muito bom. Vamos Então, o que viver. estava Vamos viver. planejado está concluído, tá em processo, aí está concluído, né? O filho está aí, O a filhão tá profissão está aí. aí, né? É, Né? Tá a vida tá toda aí para curtir, para viver, né? exatamente. E as caraminholas? Tinham caraminholas do sobre fazer 40? Você falou de chaves que viram, né? E caraminholas tinham? Cara, caraminhola é isso aqui, ó. Peraí. A gravidade, tá vendo o rosto? Eu Ah, já tenho sim. bochechas, né? Isso aqui, essa bochecha que cai, a bendita da gravidade. Essa é uma noia. Eu me olho no espelho e vejo a bochechinha caída, eu fico me imaginando. Sabe aqueles filtros do Instagram que você fica colocando para ver o seu rostinho quando você vai envelhecer? Isso é uma noia, entendeu? Mas ajeitar isso aqui também não é prioridade para mim. Mas eu fico olhando, caramba, Uhum. já tenho 40, precisando dar uma levantada. Mas isso não é prioridade na minha vida. Eu falo, eu brinco, às vezes me incomoda, mas não é Sim. prioridade, entendeu? Uhum. O metabolismo inquieto. Amiga, eu sofro para emagrecer, tenho sofrido tanto, porque não tenho tempo. Eu não tenho tempo, não Ah, consigo sim. priorizar. Saúde, alimentação, Sim. tenho tentado. Venho de um processo desde janeiro, fiquei com acompanhamento nutricional até o mês passado. Uhum. Até o mês passado. Aprendi bastante, pretendo voltar para esse acompanhamento nutricional. Quando a estabilidade financeira chegar, retornar, Sim. né? Mas, não, é sério. E aí você não tem metabolismo, né? Dos seus 18, dos seus 20, dos seus vinte e Sim. cinco. Isso isso é uma noia, sabe? Uma Uhum. briga com a balança, uma briga. Aí, assim, aí chega uma Coca-Cola geladinha para você, o que você quer? Você quer ser feliz ou você quer ser pensar na balança, né? Você fica nessa. Isso são as noias, né? Não tenho maiores noias, não. Às vezes me incomoda por conta de uma pressão estética, porque você quer ficar bem e tal, mas Sim. eu não sofro com isso, né? Sim. Tá aqui, eu me olho, falo assim, realmente, precisando, né, de um creminho, pintar o cabelo, mas não é isso que me move. Uhum.
O Sam tá Não é dizendo isso. que a gente tá com carinha aí de 25 e que ele tá o homem típico de 44, careca e barrigudo. Meu amigo, ainda há esperança. Entra numa academia, faz aí uns tratamentos estéticos aí. Se a careca te incomoda, meu amigo, vai. Tem até uns sprayzinhos agora. Spray. O importante é ser feliz. A gente não pode estar Verdade. infeliz. Também não critico quem se sujeita, quem Sem tá dúvida. suscetível a uma pressão estética, né? Sim. Eu conheço pessoas que ficam ali se martirizando e deixam de viver, deixam de comer, deixam de sair por conta de pressão estética. Eu também não condeno, não critico, né? Eu só Uhum. lamento. Eu acho que a gente tem que ser Sim. feliz, Sim, né? exatamente. Acho que a questão é essa, né? É viver. É. Viver. E assim, a gente viver como é possível, né, Sim, Denise? Eu acho que sim, os 40 me trazem também essa maturidade. A gente viver como é possível. Se sem hoje é dúvida. possível ir à academia, vamos. Sim, Se hoje é possível a gente sentar e se refestelar num fast food, ok. E vamos embora, a gente tem que sim, viver o que é o que está sem posto pra dúvida. gente, né? Sem dúvida. Não dá Sem pra dúvida. gente ficar buscando algo que é inacessível. Não dá. Uhum. É muito triste uma Sim, pessoa que fica buscando aquilo que está muito distante dela. A gente sim. tem que viver o que é possível aqui. É claro que a gente não no sentido da gente estagnar, né? Não estou dizendo nesse sentido, porque você também estagnar também é ruim. Mas também não dá para Uhum. sofrer porque você não foi num restaurante mais caro, porque você não frequentou a academia mais cara, porque você não fez o Uhum. procedimento estético correto, porque você não teve grana para comprar sua tinta para pintar no salão. Não dá para Sim, sofrer por isso. Não tem porquê, sabe? sim, Acho que os sem 40 dúvida. trazem isso para mim também, da gente não sofrer por coisas desnecessárias. Se tiver que sofrer, que seja por alguma coisa relevante, né? Até Uhum. mesmo sofrer por relacionamento, né? Pelo amor de Deus, não tem porquê. Verdade. Algumas prioridades mudam, né? A visão muda, as, né, importâncias também mudam. E aí, esses dias eu me peguei pensando nisso, né, que você tá falando. Que era, tipo, pensando assim, o que que eu faria lá atrás com a cabeça de hoje, né? Muita E coisa. aí a gente fica pensando, né, quais erros, acertos, né, enfim, o que que seria diferente, né? O Sandro tá dizendo que um homem sem barriga é um homem sem história. Tem tantas coisas que podem constituir a nossa história além da barriga. Para além da barriga, o que mais nos constitui, né? Sem dúvida. São as máximas, né? Que a gente vai, né, falando, reproduzindo e tal. Mas a barriga também faz parte, mas outras coisas também fazem parte, né? Os nossos cabelos brancos, os nossos pezinhos de Sim. galinha, Os a melasmas. gravidade, os melasmas, a gravidade que joga sua bochecha, tudo isso te constitui, né? Sim. Tudo Sim. isso te forjou, e é isso que é legal. Sim. Isso que é Verdade. bacana, né? Não Verdade. dá pra gente ficar preso. São tantas coisas pequenas, e aí a pandemia também traz isso pra gente, né, Denise? O quão Escancara, né? pequeno. E escancara um monte de coisa, né? E Muita o coisa. quanto. E começa a mostrar pra gente, assim, o que de fato importa. Sim, Né? verdade. O que importa pra mim? O que importa muito pra mim não importa pra você, não importa, pode não importar pro outro, mas pode importar para um coletivo. E, Verdade. e aí, assim, tudo bem que a gente discorde. O importante é a gente. A palavra-chave, né, pra gente ultrapassar tudo isso é respeito, né? Em Verdade. todas as esferas, todos os momentos, em todas as circunstâncias, respeito. Verdade. E não olhar só para o próprio umbigo também, né? Porque muitas vezes o olhar só para o próprio umbigo faz você focar tanto em coisas que talvez não tenha mínima necessidade. E aí você A falando menor dessa importância. questão, nessa questão da pandemia que trouxe outros olhares, eu lembrei de uma situação bem antes. Quando eu grávida,
final de gestação, e eu estava pensando, né, vendo preço e tal, para fazer aquelas filmagens na maternidade, aquela coisa, e eu avaliando, fazendo orçamento e tal, e assistindo televisão. Aí passou uma reportagem de uma gestante que não conseguiu chegar no hospital, porque não tinha vaga no hospital que ela tentou fazer, né, ser atendida para nascer o filho dela, e o filho dela nasceu na esquina com parto realizado pelos policiais. Eu comecei a chorar, mas eu chorava e não parava de chorar. Por quê? O que caiu ali pra mim naquela hora? Falei, gente, eu tô me preocupando com filmagem e foto, gastar um dinheiro que talvez, sabe, nem teria necessidade disso. E ela não conseguiu ter nenhum leito, nem ter um local, num quarto pro filho dela nascer. Eu tenho esse local que meu filho vai nascer. Pra que eu tô me preocupando com a foto e com a filmagem? E eu comecei a chorar. Aí liguei pro meu marido e falei, não quero mais foto, não quero mais filmagem. Vamos levar a nossa câmera e vamos fotografar do nosso jeito. Vamos pegar esse dinheiro e fazer coisa melhor com ele. Não que não possa fazer. Ok pra quem faz, né? Mas naquela hora, pra mim, o que bateu foi isso. Né? Então, assim, às vezes é uma coisa que você olha e fala, caramba, né? Tem outras coisas aqui que tem mais valor, tem outras coisas aqui, a pessoa do nosso lado está passando uma outra situação, né? E aquilo ali para mim veio muito forte. Veio muito forte. Eu chorei muito naquele dia, eu quase me desidratei. Coitado do Matheus. Mas é porque eu tirei o olhar do meu umbigo e eu olhei para o coletivo, olhei para fora também, né? E acho que a pandemia só faz efeito para quem tira o olhar do próprio umbigo e olha para fora. Sair transformado disso, né? Porque isso é aprendizado. Eu enxergo tudo isso que a gente está vivendo enquanto sociedade como aprendizado. E o que você retira disso, né? Uhum. O que você colhe, né? Dessa seara que pouco deu, né? Que pouco frutificou. Sim. Exatamente isso. Sim. Não tem muito que... Enfim. Verdade. Estamos sobrevivendo, né, amiga? E continuamos sobrevivendo, né? Você fala das revoluções, né? Uhum. As revoluções desses 40, né? Eu acho que a maior revolução, que como eu quarentei praticamente na quarentena, eu quarentei em dezembro de 2019. Sim. E aí, 2, 3 meses depois, já né, estava reclusos, né, já na pandemia. Eu acho que a maior revolução foi me manter viva. Sim. Sabe? Sem dúvida. A maior revolução foi me manter viva. Não segurei a onda no quesito saúde mental. Uhum. Passei pela Covid, tive Covid, fiquei mal, fiquei bem ruinzinha. Superei, graças a Deus, sobrevivi, de fato. Mas a saúde mental foi para o espaço. Uhum. Que já era toda uma jornada, uma trajetória. Como é que eu lidei com isso? Não lidei bem. E aí comecei a de fato adoecer, a doença psíquica mesmo. E aí a minha amiga Roberta, que está na live, um dia olhou para mim e perguntou assim: o que eu posso fazer por você? Você não está bem? Uhum. Aí eu falei assim, cara, eu não sei o que você pode fazer por mim. Aí eu pensei, falei assim, já sei o que você pode fazer por mim. Marca um psiquiatra, porque eu não tinha nem tempo de marcar o médico. E aí foi foi um segundo momento da minha trajetória. No primeiro momento dessa trajetória, né, de busca de cura, né, de ter uma saúde mental, foi conversando com o Zé Augusto, meu terapeuta, que fazia um trabalho voluntário na escola. E aí ele queria saber, ele queria continuar dando suporte. Aí eu conversando com ele, ele falou: Bárbara, você está precisando de terapia. Você quer que eu te indique alguém ou você topa fazer comigo? Eu falei: opa, é com você mesmo que eu quero, né? E aí começa, nas terapias, eu percebi o quanto eu estava adoecida. E fui tentar um monte de coisa, fui fazer vestibular de novo. E aí consegui ser aprovada, menina. Passei no vestibular para pedagogia. A pedagogia que eu corri a vida inteira. Corri a vida inteira da pedagogia. Porque a gente fez uma escola normal tão intensa, que eu saí de lá sabendo que eu queria ser professora, mas eu não queria fazer pedagogia, eu não aguentava mais ouvir Piaget, Vygotsky, eu não queria mais ouvir falar de Paulo Freire, coitado de Paulo Freire, 2 anos depois morreu, né? Pobre do nosso velhinho. Mas assim, eu saí querendo buscar uma licenciatura porque eu não queria pedagogia. Hoje eu sinto falta da pedagogia no meu fazer, né? E percebi que muitas oportunidades eu perdi
Sim. passaram porque eu não tinha pedagogia. Aí, no meio daquela loucura, eu falei, cara, eu não sei o que eu quero fazer, não sei o que eu quero. Fiz vestibular. E fiz, assim, desacreditada. Falei, vou tentar pra ver qual é. E aí, menina, eu passei. Aí eu pergunto pro meu marido, Ulisses, e agora o que eu faço? Eu passei, ele falou, você faz matrícula. Falei, não, você não tá entendendo. O que eu faço agora? Ele, matrícula. E aí, enfim, fiz a matrícula, deu tudo errado, não consegui levar o período até o fim, porque aí eu comecei num processo acentuado de adoecimento, né? Sim. Né? Da saúde mental, Sim. e aí tranquei a faculdade, tá em stand-by, mas pretendo voltar. A Roberta tá falando, verdade, Carmela formou pedagogas, né? Só faltou o título, né, amiga? Só faltou o título. Foi tão intenso. Sim. Era uma formação naquele tempo tão... Tô dizendo que agora não seja. Eu até tenho uma colega de faculdade que é professora de geografia lá, a Geisa. E assim, eu tenho pouco feedback hoje da nossa escola, né? Mas eu acredito que naquela época talvez a gente tivesse mais oportunidades, talvez, ou que a gente levasse um pouco mais a sério, né? Acho que a gente topava mais, assim, né? Não era... Era uma formação, assim, de muita responsabilidade, né? A gente era muito responsável, né? Você sabe que eu já descobri, você não fez estágio lá. Quem fez foi eu, Fábio, Renata, Camila, né? No segundo ano do normal, a gente foi fazer estágio. Uma galera foi para ali para Jeremado Dantas, que eu fui esqueci o nome da escola. Embaixador Dias Carneiro. Isso, Embaixador Dias Carneiros. E a galera que morava em Jacarepaguá ia para Gastão, Mouteiro, Moutinho. E aí eu queria ficar junto com os meus parças. Sim. Né? Beijo, Renatinha. Beijo, Fábio, que morava em Jacarepaguá. A Renata estava acho que no Vargem Grande, à época, não lembro. E aí fui lá para Gastão. 5 ladeiras para chegar lá no alto da Gastão. Você sabe que eu tô seguindo agora no Instagram a Gastão? É tão legal ver a escola. Que bacana. E como a gente levava a sério aquilo, menina, a gente conseguia chegar antes da Rosaura. A gente conseguia chegar na escola antes da Rosaura. A gente pegava eu pegava em Madureira aquele 761, que nem deve existir mais, né? Pau-ferro, cara, né? A gente levava... Não, Boiúna. Madureira Boiúna, é verdade. Pau-ferro era Madureira 764, né? Que tinha o 761, 762, 763, 764, né? Ele ia pra Boiúna. E aí a gente chegava... Ah, Camilinha, minha amiga... Beijo, meu amor. Minha mana preferida. Minha mana querida. Preferida não, todas são preferidas. Ah, vou falar também. Eu fiz estágio com Roberta. E que também era um negócio que a gente levava muito a sério. Não era brincadeira, sabe? Sim. Era uma responsabilidade. Eu hoje vejo as mocinhas, né, dessa idade, que estão numa formação profissional, de um modo geral, eu vejo muito sem conexão com o que estão fazendo. E por isso que eu digo que eu afirmo que a nossa formação talvez fosse mais densa por isso, porque a gente tinha um nível de seriedade. Não que a gente não fosse moleca, que a gente não zoasse, que a gente não sacaneasse. Que a gente muito, né? Sabe, fizesse... A gente aprontou muito, mas eu não gosto muito de falar, eram outros tempos. Eu acho que cada tempo é seu tempo. Cada tempo tem a sua característica. E aí é um pouco de saudosismo, né? Vai muito da característica de cada tempo, né? Eu tô me desconstruindo dessa comparação, sabe? Os 40 me trouxeram isso, né? Sim. Estar com 40 de desconstruir muita coisa. Tem muita coisa arraigada, consolidada, né? Que eu entendo que eu preciso desconstruir enquanto pessoa para eu ser uma pessoa melhor. E ficar presa, porque no meu tempo de escola não era assim. Porque no meu tempo, quando eu tinha 15 anos, as coisas não eram assim. De fato, as coisas são diferentes. Sim, são diferentes. Mas eu digo que em termos de formação, eu acho que a gente teve uma formação muito mais densa. Que a gente buscava. Sim. Porque a gente buscava. Sim, a gente focava mesmo ali. A Elaine tá falando que o nosso era o 760. A nossa professora lá da escola era uma figuraça.
era maravilhosa. Eu e a Elaine, a gente fez junto, né? Na mesma turma. E o Sandro tá dizendo que ele não aprontou, não, no Carmela. Claro que não, né, Sandro? Se tu aprontasse, tu ia tomar uma surra. Tu vai aprontar o quê? Daniele pegava ele, puxava a orelha. Vai ficar quietinho. Mas também até os nossos aprontamentos eram... Não, eram leves. Coisas tão tranquilas que eu vejo hoje. Nossa. Era o Fábio trancar a gente no banheiro. Era o Fábio arrastar a gente rampa abaixo. Né? Era botar a Elaine pro lado de fora da varanda. Nossa, aprontar era muito tranquilo. Não me esqueço dele arrastando a gente naquela rampa da escola. E a gente assim, acompanhar o... E soltava na porta, lembra? Descia correndo e soltava na grade, assim. Bum! Tem alguém dizendo aqui que eu perdi. Éramos muito responsáveis mesmo. Desde o uniforme, crachá, jaleco. Camila, a Camilinha, porque sumiu o nome. Realmente, a gente era muito mais comprometida. Né? Sem dúvida. Sem dúvida. Com tudo, com tudo. Amiga, você já falou um pouco dos seus sonhos, das superações. Tem mais alguma coisa que você queira falar dos medos, da superação, dos sonhos, dos desejos para o futuro? De superação. Eu acho que uma superação, mas aí não foi necessariamente na virada dos 40. Amiga, só um momento que essa a gente precisa. A Roberta disse que ela era mais responsável do que é hoje. De um modo muito peculiar, né, Roberta? Não, mas olha só. Da mais doidinha, da mais birutinha, a mais centrada, fechada. Acho que todos nós, né? Porque não posso falar no feminino. Todos nós tínhamos ali as nossas questões, as nossas vivências, os nossos universos particulares. Enfim, mas todo mundo tinha ali era compromisso. A gente não faltava aula. Eu não tenho lembrança de matar a aula no ensino médio. Se eu matei alguma vez, companheiros que estão aí, se eu matei, me relembre, por favor. Mas eu não tenho lembrança disso. Era uma coisa tão de compromisso. Não podia eu tinha essa coisa, porque não podia faltar, tinha que estar tudo certo. Ficava muito chateada quando alguma coisa acontecia. Não, e a nossa escola tinha aula até na greve, lembra? Período de greve, guerra no Cajueiro, tiroteio no Cajueiro. Helicóptero resgatando o corpo no Cajueiro e a gente estava lá dentro do E a gente lá dentro. Aí a gente lá dentro. E a gente lá. A sorte que a gente só foi estudar naquele último corredor de frente pro Cajueiro no adicional. Sim, verdade. Foi a nossa sorte. Verdade. A Camila disse que ela faltava muito no último ano pelo pesadelo dos pés. Mas aí é o que eu falo, o que eu vou falar para Camila agora e para todo mundo, né? Tem muito a ver com o que eu ia falar da superação. A gente deu o nosso melhor e a gente fez aquilo que era possível. Né? Eu passei por uma situação no terceiro ano. O meu pai sofreu um acidente de carro logo no comecinho do ano. E aí a gente se viu assim, com uma situação, meu irmão internado, ficou internado mais de um mês no hospital, minha mãe no hospital, eu tinha 15 anos, e aí sozinha praticamente em casa, aí vieram os meus tios para ficar comigo, e eu todo dia ia para o hospital. Eu já saía de uniforme, cedinho, passava o dia inteiro com meu irmão e com a minha mãe no hospital, porque ele estava na enfermaria. Ele não estava no CTI, então a gente podia ficar lá. E eu saía todo dia para ir para a escola à noite. Eu poderia usar isso como justificativa. Tô cansada, porque eu fiquei no hospital. Porque... Não tinha isso. A escola era compromisso, né? Sim. Isso é muito legal. E aí, voltando a falar um pouco do que a Camila falou, a gente tem que se desvencilhar de culpa. Né? E uma das questões que eu superei, não necessariamente nos 40, mas muito próximo aos 40, foi me despedir de toda a culpa que a maternidade recebe. Sim. Né? Porque a culpa vem muito imputada por uma sociedade machista, patriarcal, né? Sim. Onde você é muito venerado enquanto você está gestante, mas quando você se torna, de fato, mãe, quando seu filho sai do seu ventre, quando você entra no puerpério, tudo muda. Você deixa até de ter identidade.
Sim, né? verdade. Eu deixei de ser a Bárbara e passei a ser a mãe Sim, do a Isaac. mãe, é. A mãe, né? E eu tinha muitas culpas, né? Tem um ditado que diz, né? Nasce uma mãe, nasce uma Nasce uma culpa. culpa, é. Mas não, eu consegui me desvencilhar disso. Uhum. Sempre trabalhei muito, sempre tive Sim. muitas horas fora de casa. Não tive uma rede de apoio muito grande, mas a que eu tive, sou muito grata. Minha mãe, enquanto esteve no Rio de Janeiro, minha sogra, meu Uhum. sogro, né? Algumas pessoas que puderam me ajudar. Mas meu filho foi para a creche muito cedo, Uhum. né? Eu deixei de amamentar meu filho Sim. durante o dia, né? O cotidiano inicial, né? De creche, porque eu precisava trabalhar e eu não tinha opção, Sim. né? Muita coisa na minha vida eu não tive opção, Sim. né? E aí eu vivi com muito isso. Eu trabalho muito, eu fico poucas horas com meu filho, né? O que que vai ser dele, o que que vai ser da educação dele, que homem é Uhum. esse que eu estou formando, que eu estou ajudando a Sim. forjar. E aí, assim, uma vez eu sofrendo muito por isso, sofrendo calada, porque eu sofro muito calada. Muito. É muito difícil eu falar dos meus sofrimentos. Muito difícil. Até para terapeuta. E Uhum. aí eu parece, não, chega. Chega, isso está me fazendo mal. Eu sou a melhor mãe que eu posso ser. Sim. Eu sou a melhor mãe que eu consigo ser. Talvez não Sim. seja a ideal, a idealizada por uma A sociedade. Mas idealizada, exato. eu sou uma mulher, eu sou humana, eu tenho a minha individualidade enquanto ser humano. Assim como meu filho tem a individualidade dele e que é Uhum. altamente respeitado. Então, eu não admito ser criticada por qualquer situação, por qualquer circunstância que envolva a minha maternidade ou que envolva a minha existência, Sim. né? Eu sou a melhor pessoa que eu consigo ser, que eu tenho condições de ser. E com isso, eu Uhum. trabalhando, eu consegui entender que a minha mãe foi a melhor mãe que ela pôde ser, que a minha Sim. avó foi a melhor mãe, avó que ela conseguiu ser, que eu sou a melhor Sim. diretora que eu consigo ser, que eu sou a melhor. Entendeu? Sim. Sim, Então, sem isso dúvida. eu entendo como uma superação desses 40 anos. Eu acho que isso é muito Muito importante. bom. Isso é uma coisa também que me marca muito como mulher, uma mulher de 40, né? Eu sei que Sim. sua página não vai falar só da questão da mulher, né? Mas eu acho que Sim. isso marca muito. Sim, verdade. É, Amigo, ó, a gente tem 4 minutos. já passou tão Já rápido? o tempo voa, né? Tão... Tinha que segurar o ponteiro desses relógios. Você falou dos sonhos, né? Eu sonho em ter saúde mental, eu sonho em ter saúde Uhum. física, eu sonho com um mundo que eu possa ajudar a construir um mundo com menos violência contra a mulher. Eu estou muito ligada Sim, nessas questões. Estou estudando sobre questões voltadas para o feminismo, sobre liderança feminina. Estou curtindo muito. Eu acho que está chegando numa fase legal da minha vida. Você pergunta o que te inspira? Mulheres me inspiram, sim. né? Uhum. E que personagem você se identifica? Eu me identifico com todas as mulheres que passaram pela minha vida. Todas deixaram a sua contribuição, Sim, todas deixaram a sua marquinha em mim e eu hoje me constituo mulher, me constituo ser humano, mediante a essa vivência com outras mulheres. Isso é muito, muito importante para mim. sim. E é interessante que você Agora, traz essa recadinho, reflexão, né? Da para acabar, mãe. que eu preciso aproveitar esse tempo. Uhum. Sororidade, gente, sororidade. Já que eu tô falando do tema mulher, sororidade, por Sim, favor. Mulheres que se apoiam, mulheres que são apoio para outras mulheres, né? Há pouco tempo eu fiz uma tatuagem, né, com a minha irmã, devido a uma situação que ela viveu, uma pela outra. Eu acho que a gente precisa viver sim, nessa condição. Mulheres que sim. levantam mulheres, sabe? Sim, Não por uma fundamental. questão de rivalidade com o homem, não para fazer um Não, é. antagonismo à figura masculina, mas que a gente consiga, né, respirar e sair um pouco dessas amarras que a gente vive Sem de dúvida, séculos em séculos, sem né? dúvida. Uma apoiando a outra, né? Porque aí não enfraquece, Sempre. pelo contrário, né? Fortalece. Você olha. Sororidade, né? E dororidade, né? A dororidade está ligada à questão da dor da mulher negra, né? Da mulher preta, né? Sim,
Sim. Isso é importante demais. Para mim é muito relevante. E faltou você contar pra gente o que causa frio na barriga. Aí eu vou para um aspecto assim, porque frio na barriga fala assim, vem assim de estrelinhas, né? De florzinhas, coraçõezinhos, né? Frio na barriga. O que me causa frio na barriga é descer uma ladeira, descer uma montanha-russa, isso me causa frio na barriga. Sem dúvida. Aquele friozinho que dá. Mas o que me causa muito frio na barriga, assim, muito assim, é ver qualquer cena de violência. Sobretudo violência contra a mulher, né? E aí mulher no seu aspecto amplo, né? Sem dúvida. Mulheres cis, mulheres trans, né? Seres que se tornam mulheres, qualquer violência contra... Ultimamente isso tem me tocado muito, tem me mexido muito. Isso me dá... Eu não digo nem um frio na barriga, mas um mal-estar, né? Eu fico muito desestabilizada. Isso me desestabiliza muito. Sem dúvida. Quando eu penso frio na barriga, eu penso nisso. A violência causa muitas marcas. Nós, normalistas, sofremos muita violência. Muita? Eu lembro que eu andava com canivete, com agulha no ônibus, porque a gente era molestado o tempo todo. Sem dúvida. Porque criava-se o fetiche, né? Sim, da roupinha, É muito complicado. Amiga, são tantas coisas, né? O tempo tá acabando, mas... A gente precisava de outra live, amiga. Eu quero. Se você me chamar, eu continuo falando sobre outras coisas. Que eu gosto de falar. Mania de professor, outra. Né? O professor tem mania de falar. O professor tem manias, né? Precisamos falar, né? O Carmela fez isso com a gente também, né? Eu cheguei lá muito tímida e saí de lá falando pra caramba, dançando, cantando, subindo no palco. Vestindo roupa de dança do ventre. Nem aí pra nada. E a gente feliz da vida. A gente era feliz e sabia, né, amiga? E sabia, exatamente. Sabemos até hoje, né? E sabia. E a gente sente muita falta, né? Dessa convivência diária, exatamente por isso que a gente foi muito feliz ali. Sim, sem dúvida. Formamos laços, né? Formamos laços pra vida. Amizades que ficaram. A Roberta tá dizendo que ela quer mais lives. Roberta, é a próxima live em junho. Vamos conversar advogata. Com a Roberta, advogata. Nossa advogata. Nossa muito doidinha. Doidinha no bom sentido, tá, amiga? Falei pra ela, você tá acostumada já a falar assim. Aí ela, não, live não. Falei, tu tá acostumada a falar assim, Roberta. Te manca, Roberta aí nas redes, vai tirar de não letra. Tem como. Vai tirar de letra, minha amiga. Amiga, eu quero te agradecer pelo seu tempo, pelo compartilhamento. Tenho certeza que todo mundo amou ouvir você, as pessoas falando aqui que foi incrível, que a Roberta falando que a live estava incrível, as pessoas, né, falando aqui, elogiando. Muito bom te ouvir, muito bom compartilhar com você. Tá? Vamos fazer outras. Eu que agradeço. Aqui tem um cachorro aqui pedindo atenção. Aqui. Esse é o biscoito. Diga oi, biscoito. Isso aqui não vale nada. Isso aqui é o aborrecimento da minha vida. Dor e delícia de ser mãe de pet. Mas, amiga, eu agradeço. Adorei. Querendo, tô aí. Com certeza. Quem sabe um dia eu crie algum perfil assim legal para poder discutir coisas assim. É porque eu sou muito inconstante. Hora eu quero falar de uma coisa, hora eu quero falar de outra. Bota um tema amplo e vambora falando, né? Vambora. Como eu tô estudando muito sobre essas coisas que eu te falei, sobre a temática feminina, quem sabe, talvez, né? Amiga, vai cair em 7 segundos. Tá fazendo uma contagem regressiva aqui para mim. Beijo.